Explosão galáctica! Única sua contuxa ololosa. Querido Pai do Céu, oramos para que não recaia sobre nós nenhum mal ou perigo nesse dia. Eu comecei na dublagem em 1967. Eu fazia teatro Ruth Escobar, e estávamos fazendo uma peça chamada Lisístrata. E no elenco estavam dois dubladores já famosos, o Older Gazarré e a Helena Samara. E eles me convidaram para fazer dublagem. Perguntaram, você quer fazer dublagem? Eu disse, não sei o que é isso. Aí eles me levaram até a IC São Paulo para conhecer o que era dublagem e para começar a fazer dublagem. Na verdade, eu era bailarina e atriz, comecei a fazer teatro da Turma da Mônica, e aí o Maurício de Souza pediu para fazer um teste de um dos personagens dele. Eu fiz o teste para Magali, mas eu não sei porque ele achou que a minha voz era de menino. E aí ele me convidou para fazer o teste pro Cebolinha, e ele achou que a minha voz era de Cebolinha. Me despertou o interesse de como era os personagens dos desenhos animados que eu assistia. Meu pai me levou para que ele conhecia uns amigos. Ele me levou para fazer um estágio numa casa de dublagem e aí foi indo. Aí eu comecei fazendo um papelzinho, só uma pontinha. Olha, foi uma falinha de um piloto, coisa muito pequenininha, porque quem começa sempre faz uma coisa pequenininha, da série O Gorila Maguila. No início da minha carreira, você ficava no estúdio praticamente o dia todo esperando que aparecesse um papel para fazer, porque você não era famoso ainda, não sabiam se você dublava ou não. Então eles te chamavam para fazer uma coisinha, e às vezes aquela coisinha ia aparecer durante o dia e eles não sabiam quem ia escalar. Então você ficava por lá, porque eles chamavam, quem é o dublador do momento? Quer dizer, quem é que estava lá no momento, e nós íamos correndo lá para ganhar mais um anelzinho. A gente ganhava por anel na época. Por sorte, comecei dublando um personagem que já era famoso, que era o robô de Pereiros do Espaço. Depois foram aparecendo outras coisas, como por exemplo o Satã de A Princesa e o Cavaleiro. E depois, no decorrer da vida, fui substituir o Líbero Miguel, que fazia o Dokusai, do seriado Jiraiya, que também foi um seriado famoso. Mas ele está sempre acompanhado do Jiraiya. Não se pode descuidar em nenhum momento. Acabei dublando... Eu dublei uma temporada a Punk, eu fazia o tio, o pai dela, não sei até hoje. Até hoje as pessoas me perguntam, escuta, você que fazia o pai da Punk? Era eu, mas isso já foi redublado e não existe mais a minha voz nesse sujeito, tá? Punk, por que você fechou? Boas novas, Henry. Você tem um serviço e agora vai poder pagar o aluguel. De qualquer forma, eu ia dar um jeito. E a série que me deu mais sucesso foi Cavaleiros do Zodíaco. Eu tenho amigos do Brasil todo, conheço, graças a Deus, quase o Brasil todo com Cavaleiros do Zodíaco. Explosão galáctica! Saga! À beira da vida e da morte, você tentou o impossível e venceu. Escute. O sétimo sentido, o cosmo supremo Seiya, só pode ser utilizado por uma pessoa que possua a coragem e a esperança para concluir qualquer batalha. O meu início de carreira foi fazendo Cebolinha e todos os meninos que pintavam em filmes e séries, porque naquela época não tinham crianças dublando. Hoje também não nasceu nenhum fio novo de cabelo em mim. São sempre os mesmos 5 fios espetados. Mas eu vou continuar contando todos os dias, mesmo que demore, até eu ficar igualzinho a você. Então eu pude fazer todos os meninos. Então vocês vão ver filmes que naquela época tem... Nossa, tem muito desenho animado, mas tem muito filme também. Tem Bud, Um Amor de Família, que eu fazia o menino, né? Depois ele cresceu e me substituíram. Mas tem o Anos Incríveis, que eu fazia o Kevin. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Você sabe o que eu escrevi? Você pode esquecer tudo aquilo, tá bom? Porque eu não quis dizer nada daquilo. Quer dizer, você pode arrancar a página e jogar no...
Oh, baby, how you like? All I need is my buddy. Eu dublo o mascote da Discovery Kids, o Doc. Kiko, não podemos nadar sem o treinador nos olhando. A gente volta amanhã. Dublo bastantes séries na Disney também, né? Tem uma que se chama Como Irmãos. Eu faço o Sebastian. Tá entendido? Oh, cara, aí, você tá viajando. Eu nunca vou ser um geninho, beleza? Mas assim você só vai ficar sozinho, como todo nerd. Mas bom, se é isso que você quer, boa sorte. De uns 4 anos para cá, a dublagem tem aberto um pouco o território para novos atores, né? Antes era uma coisa muito mais fechada, né? Poucas pessoas. Hoje você já tem muitos estúdios, né? Eu não sei exatamente o número, mas tem por volta de 25 estúdios e muita necessidade de novas vozes. As próprias empresas que pedem a dublagem, né? Os clientes da dublagem, eles querem uma renovação de vozes. Mas a gente tem visto que a dublagem tem crescido bastante. Eu acho que o Brasil está chegando a um momento em que, como outros países desenvolvidos, né, que dá muita importância ao seu idioma, né, como diz o Caetano, minha pátria é minha língua, certo? Então, quando você tem a dublagem, quando você tem a versão para o seu idioma, que não é uma tradução e sim uma versão, você está fazendo um produto cultural com a cara do seu país. Em 61, 62, quando o Jânio Quadros fez o projeto de lei que deu origem à dublagem, dizendo que todos os filmes para televisão deveriam ser dublados, lembre-se que Jânio Quadros escreveu uma coleção sobre a língua portuguesa. Então ele gostava da nossa língua. Então ele queria que a nossa língua fosse pro ar e não a língua dos nossos colonizadores americanos, né? Ah, quer dizer alguém que sobreviva a um diagnóstico? Não tem nada aqui. Os de sempre, com cabeça quebrada, tiros, alarmes falsos. Para você dispensar quem eu recomendar? Boa tentativa. Jimmy Quitt, um punk cantor de rock. No sangue dele deu álcool, cocaína, anfetaminas, opiatos. O único mistério é como ele chegou aos 38 anos. Além de mentir e ser um pé no saco. Quando chega um desenho que vem dos Estados Unidos ou do Japão, né, anime tem de monte. Na verdade, a gente tem que olhar para aquele personagem e a gente chama de vestir. Tá? Isso você faz com atrizes também. Tanto que eu faço Angelina Jolie, que é uma voz pesada, que é como tá a minha mais grave hoje. Mas a minha voz mesmo, ela é aguda. É que eu tô rouca. Então, quando eu faço a Reese Witherspoon, né, do Legalmente Loira, ou Drew Barrymore, que são agudinhas. Então, eu uso o meu agudo, eu não uso o meu grave. Entendeu? E é isso que a gente faz no desenho. Então, você vê uma mulher... uma senhora empolada, eu vou ter que usar uma voz mais empolada, né? Se eu vejo uma velha, eu vou ter que fazer uma velha. Se eu vejo uma criança, eu vou ter que fazer uma criança. E no desenho a gente pode tudo, né? No desenho a gente pode usar a voz caricata, a gente pode fazer tudo. Então, se eu vejo um patinho, eu vou fazer uma voz de patinho. E é assim que acontece em tudo, entendeu? Se você vê uma mulher nariguda, você tem que fazer o tom do nariz dela. Então, isso a gente chama de vestir. E é lógico, quando vem um desenho que já tem um sucesso em outro país, por exemplo... o Bob Esponja, né? Que até o meu marido faz, o Bob Esponja. Quando vem, você tem que olhar o personagem e falar assim, peraí, como que ele fala? Assim, então eu vou ter que imitar aquela voz. E fazer idêntico para poder pegar o teste, né? Porque é assim que eles querem. Mas, às vezes, você vê um desenho que vem que as vozes não são tão boas. E aí você tem que melhorar. Então, você faz a sua parte de melhorar aquele desenho e fazer uma voz mais interessante, mais engraçada. Todo dublador, no começo... rala um pouco para conseguir pegar a manha da dublagem. E todo dublador no começo tem as suas dificuldades, né? Cada um de um jeito.
Mas eu tive as minhas dificuldades e foi assim. Mas eu fui sempre aperfeiçoando, tentando fazer o meu melhor em cada dublagem que eu tive. Primeira coisa é que a criança, né, e adolescente até 18 anos não tem que ter o DRT. Ela pode começar trabalhando com dublagem e fazer normalmente até 18 anos. A partir dos 18 anos é necessário ter o DRT de ator, tá? A partir do DRT de ator, faça o estágio e aí você começa a dublar. Praticamente a mixagem é um funil de todo o trabalho. Chega um vídeo, passa pelo tráfego, do tráfego passa, ele distribui para o tradutor, do tradutor volta novamente para casa, eles fazem o remanejamento, a programação distribui isso dentro do estúdio, chama os dubladores, chama o diretor, coloca o técnico em pauta, fazem o trabalho, fazem a captação, tá? E depois que está tudo dublado, tudo captado, desce para a mix junta tudo isso, ou seja, é a hora do tempero, é a hora de arrumar tudo, finaliza e disponibiliza para o cliente. Aí não passa mais em mão nenhuma. Aqui é o último processo do programa. Assim, existe uma coisa que muitas vezes as próprias casas de dublagem, quando vão a reuniões em que você tem produtores culturais, existe uma certa discriminação com relação à dublagem como produto cultural. E a dublagem é um produto cultural. Você faz uma versão brasileira. A nossa dublagem é considerada a melhor dublagem do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Oi, garota. Tudo beleza? Oi, Cebolinha. Tudo ótimo, e você? Escuta, você tem algum compromisso pra hoje à noite? Compromisso? Cebolinha, você não acha que você é um pouquinho novo demais pra mim? Hoje em dia tá tudo bem, é só eu subir na cadeira que tá tudo em ordem. Explosão Galáctica! Tchau pra vocês!